Bom, pessoal, vamos lá. Vamos retomar aqui a nossa aula de cálculo 2, né? E assim, hoje a gente vai fazer mais ou menos o que a gente fez na aula de ontem, né? Na aula passada, que é o quê? Vamos ver mais uma técnicazinha, é, mais duas técnicas e é só aplicação, né? E a gente vai aplicando para depois, a partir da próxima aula, a gente começar a ver o próximo conteúdo, né? Tudo bem, Ronaldo, pode fazer a pergunta pelo chat que eu tô de olho aqui, né? Que eu fico no celular aqui, ó, e o notebook aqui embaixo, por isso que eu olho muito para baixo, tá? Eu estou direto olhando para o chat, certo? Eu vou relembrar aqui novamente todas as regrinhas de integração que a gente já viu, né? Vou relembrar porque é para ficar na nossa cabeça, a gente não esquecer, né? Ó, tem essa aqui, ó, que é a integral da soma, é a soma das integrais, né? Então, você divide e integra cada parcela, né? Individualmente e soma, né? Lógico que se for uma subtração, você também pode fazer isso aqui, certo? Vimos também aquela de que quando você tem uma constante vezes uma função, essa constante ela pode sair. Então, a constante vai multiplicar a integral dessa função, certo? Temos a do polinômio, né? Do polinômio, que você tem um x integrado de x elevado a n, vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Se o n for diferente de menos 1, certo? Então, vai ser para todo n, inclusive n real, né? Pode ser 2,5, pode ser uma fração, um meio, né? Mas, se ele for menos 1, né? Aí vai ser o ln de x. Tudo bem? Para ser mais preciso, o ln do módulo de x. Certo? Para ser mais preciso. Aqui tem um detalhe que eu esqueci, né? Que a gente sempre soma aquele k, né? Ó. Sempre soma aquele k. Fn de 1 mais k igual a 1. A menos 1, né? Pronto. A gente viu também todas das trigonométricas, né? Das integrais trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente. Vimos também. A gente viu do seno, do cosseno, da secante ao quadrado, da cossecante ao quadrado, da cossecante vezes cotangente e da secante vezes tangente. A gente viu essas regras tudinho. Mas, eu vou colocar aqui só a do seno e cosseno, certo? De x vai ser igual. Do seno é menos cosseno de x, mais k. E a do cosseno, certo? É seno de x mais k. Tudo bem? Então, essa aqui foi as regras que a gente viu ontem, certo? A gente aplicou elas, né? Hoje a gente vai ver só mais uma, certo? Quer dizer, mais duas, né? Duas regrinhas que eu mais importantes para a gente começar com o conteúdo mais avançado, certo? Então, vamos lá. A, a primeira que eu quero ver, né, é a integral da exponencial, certo? Essa é a mais fácil que tem, certo? Porque, se lembrar bem, né, quanto é a derivada da exponencial? É ela mesma, né? Então, se a derivada é ela mesma, a integral dela também é ela mesma. Então, essa é fácil, certo? Beleza? E a próxima, que é a próxima já é uma regra um pouco mais complicada, eu vou primeiro resolver um exercício, aí a gente resolve a próxima questão. Certo? Quer dizer, a gente vê a próxima formulazinha, né? Que aí a gente já tem uma bagagem boa, né? Vocês já vão poder integrar várias coisas só com essas regrinhas que eu dei aqui, certo? Vamos lá, vamos resolver essa integral aqui, ó. Integral de raiz de x mais 3 vezes e elevado a x dx. Vamos resolver essa integralzinha aqui, certo? Como sempre, é só aplicar as regras que a gente tem, certo? Só aplicar as regras que a gente tem. Então, assim, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Ó?
A integral da soma é a soma das integrais, né? Então, vou separar as integrais para cada termo. Tudo bem? Então, vai ficar uma integral de raiz de x, dx, mais aqui vai ficar a integral de 3 exponencial de x dx. Beleza? E aí, ó, como é que a gente resolve, né? Isso aqui, o que que é? Né? Você pode falar assim, professor, mas o senhor não ensinou como é que integra raiz de x, né? Se eu integrou se fosse x ao quadrado, x à terceira, certo? Sendo que aí que tal? Você tem que lembrar que, na verdade, isso aqui, para a gente integrar a raiz de x, a gente vai usar essa fórmulazinha aqui. Certo? Por quê? Porque eu posso escrever raiz de x como sendo o quê? X elevado a 1 meio, né? Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio, né? Dx, tudo bem? Mas, aí aqui, ó, aqui eu já vou usar outra regra nessa outra integral, né? Eu não sei quanto é a integral de 3 exponencial de x, né? Eu sei quanto é a exponencial de x, então o que é que eu faço? 3 não é uma constante? Uma constante pode sair da integral, certo? Então, sai aqui da integral, fica a integral exponencial de x dx. E agora, vai ficar o seguinte, vai ficar, beleza, então aqui vamos usar essa formulazinha, né? Então, como isso aqui é diferente de menos 1, é isso aqui, né? Então, vai ser x elevado, o expoente mais 1, então vai ficar 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1, certo? Mais 3 vezes a integral da exponencial de x, que é a própria exponencial de x, mais o k, né? Lembra que sempre tem que colocar mais k, certo? E lembrando outra coisa, né? Pode ser até que isso confunda. Alguém pode falar assim, né? Perguntar. Eu tenho duas integrais, será que eu não preciso botar mais o k dessa integral e mais o k dessa outra integral? Né? Na verdade, não precisa, né? Porque o importante é que você diga que vai ter mais uma constante. Mais uma constante. Pronto. Acabou dando. Sem querer, eu saí aqui da reunião. Pronto. Pronto, agora deu certo, né? Vamos lá. Então, assim, ó, então, por mais que seja duas integrais, eu não preciso botar mais um K1 e mais um K2. Não precisa, né? Porque o importante é que eu vou dizer é que tem uma constante a mais. Então, não precisa ter um K1 ou K2. Nem que você colocasse um K1, K2, eu poderia simplesmente dizer que K1 mais K2 é um K, uma constante a mais, entendeu? Então, basta isso aqui, a gente resolve a questão. Tudo bem? Opa, peraí, mas não resolvi ainda não, porque não fiz essa soma, né? Vamos só fazer essa soma, né? Então vai ficar 1 mais 1 meio, vai dar 3 meios, né? 1 inteiro mais a metade é 3 metades, né? 3 meios. E aqui também fica 3 meios, né? Aqui também fica 3 meios. Certo? Ou, se quiser, né? Se preferir, eu posso fazer a história, né? De repita de baixo, multiplica pela de cima. Então fica assim, ó. Certo? E aqui seria a resposta. Tudo bem? Pronto, assim, vocês já. Essas aqui são as principais, as técnicas básicas de integração, né? As mais simples. Certo? E aí, a partir daqui, né? A partir da próxima aula, a gente vai começar a ver as técnicas mais avançadas de integração. Aí que essas sim já são um pouco mais complicadas, exigem um pouco mais da gente, certo? Mas as que a gente vê até agora são as mais simples, né? As padrões que a gente geralmente nem esquece, né? De tão fácil, certo? Mas tá faltando só mais uma, né? Uma técnica de integração que também mais básicazinha, certo? Que também é importante a gente saber, que a gente vai usar muito, né? E essa aqui a gente já recebe um nome bonitinho assim, né? Que a gente chama de substituição simples.
Substituição simples, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, né, a gente precisa integrar funções que estão dentro de funções, certo? Para cada vai ter um exemplo de aplicação. Você está falando daquelas que eu te falei, as mais complexas? Ou essas simples, eu já vim dando exemplo para cada uma, né? Para as mais complexas, eu vou dar um exemplo, certo? Para cada uma. E se eu conseguir achar, eu vou achar também um exemplo aplicado mesmo, certo? Nem que eu pergunte lá o João Henrique, né? Na mecânica analítica ele falou, né? Na, na termodinâmica eu também posso achar algumas coisas lá também que pode ser aplicado, certo? Vamos lá, então substituição simples, né? O que é a substituição simples? Então o que acontece? Muitas vezes a gente precisa integrar uma função, uma função, certo? Que está dentro da outra, né? Tipo assim, ó, vamos supor que eu quero integrar isso aqui, cosseno de 2x, certo? E aí o que acontece? Eu sei que eu tenho integral de cosseno de x, né? A gente viu que era menos seno de x, certo? Só que cosseno de 2x a gente não viu. Como é que a gente faz aqui, né? Claro, você pode fazer usando a sua intuição, né? Você pode pensar qual é a função que derivando vai dar cosseno de 2x, né? A gente vai ver que, quando a gente achar a resposta aqui, a gente vai ver que, usando a intuição, você consegue achar, para esse caso simples. Mas a substituição simples a gente usa não só para esse caso simples, a gente pode até usar para casos mais complexos, certo? Em físico-química, né? Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz a substituição simples, né? Então, a gente chama de substituição porque, literalmente, a gente substitui a variável, certo? A gente troca a variável, né? Ou seja, eu escrevo essa minha função, ao invés de ser uma função de um x, eu troco para uma função de outra coisa. Essa outra coisa, geralmente, a gente chama de u, certo? Então, o que é que eu faço? Então, você tem que realmente usar. Aí aqui você usa um pouco da sua intuição, certo? Para pensar alguma forma de transformar essa integral numa coisa que você conhece, certo? Então, é aquilo que eu lhe falei, né? O cosseno de 2x eu não sei, mas se for só cosseno de x, eu sei. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso chamar tudo isso de u. Então, eu digo que u é igual a 2x, certo? E aí, a minha integral vai ficar mais fácil, né? Vamos botar aqui um asterisco. O asterisco vai ser igual à integral do cosseno de u, certo? Beleza? Então, ou seja, eu chamei tudo isso de u, então fica só a integral do cosseno de u, só que aqui é dx, certo? Boa tarde, Gisele. Eu, apesar de eu ter começado já faz uns 15 minutinhos, mas eu não dei muita coisa não. Eu acabei de começar a dar, a, a dar essa nova técnica de integração, certo? Que a gente chama de substituição simples, certo? Vamos lá. Então, fica o seguinte, ó, beleza. Então, realmente, ela exige um pouco de intuição, né? Ou seja, você olha para a integral, você escolhe alguma coisa para chamar de uma variável. Geralmente, essa variável é u. É obrigatório ser u? Não, poderia ser uma letra qualquer. Poderia ser A, B. Mas geralmente a gente usa U, V, W, certo? Mas poderia ser uma letra qualquer. Qual o problema aqui agora? Porque o problema é que, beleza, eu fico com o meu cosseno em função de u, mas a minha integral ainda é em dx, ainda é na variável x. Então, eu tenho que transferir essa integral da variável x para a variável u. Como é que a gente faz isso? Você faz isso calculando, né? Você pode dizer o seguinte, que para você transferir para a variável u, ou seja, para você transformar essa integral em du, é como se você pudesse fazer o seguinte, como se eu pudesse multiplicar, certo? Multiplicar e dividir por du, né? O que é isso aqui? Isso aqui passa a ser a derivada de x em relação a u vezes du. Tudo bem? O que eu quero dizer aqui, né? Que quando você vai substituir a variável, você tanto tem que trocar a variável na função,
quanto você tem que trocar o dx também. E como é que você troca o dx? Você faz a derivada de x em relação à nova variável, u, vezes du. Beleza? Então, ó, vamos fazer aqui. Ó. Eu sei que u é igual a 2x, certo? Então, eu posso dizer que x vai ser u dividido por 2. Né? Eu passo 2 dividindo. Está dando para enxergar aí? E significa dizer, então, que se eu derivar x em relação a u, o que eu obtenho? Aqui, ó, é a derivada normal que a gente aprendeu, né? Eu tenho u elevado a 1 dividido por 2, né? Desce o expoente e subtrai 1, né? Então, desce o 1, certo? E vai ficar u elevado a 0, só que u elevado a 0 é 1 meio. Ou, u elevado a 0 é 1, né? Então, vai ficar, sobra só 1 meio. Deu para entender isso aí? Ou seja, né? Aqui vai ficar a integral de cosseno de u vezes 1 meio vezes du, certo? E aí, ó, agora a gente consegue integrar, né? Usando as técnicas. O meio sai da integral, vai ficar 1 meio, integral de cosseno de u du, certo? Integral do cosseno, a gente viu uma das técnicas lá, né? Integral do cosseno é seno, né? Vai ficar menos 1 meio, aliás, é seno mesmo, né? Não é menos seno, não. Vai ficar 1 meio vezes seno de u mais k, né? E depois que você integra em relação a u, você volta para x, certo? Você volta para x. A Gisele escrevia depois da gravação, certo? Então, vamos lá. Então, voltando para x, ó. Voltando para x vai ficar assim, né? Então, aquela integral, integral de cosseno de 2x dx vai ser o quê? 1 meio do seno de u, certo? Só que u é 2x. 2x mais k, certo? Então, observe o que foi que eu fiz. Eu usei só uma das técnicas de integração normal, certo? Ou seja, eu integrei lá o cosseno que dá o seno, só que eu tive que transferir isso aqui para u, tudo bem? Então, a substituição simples, né? Sempre você escolhe alguma coisa para chamar de u, certo? Ajuda bastante, né? Apesar de que, como eu falei, né, nesse caso é tão simples que intuitivamente talvez você conseguisse pensar na resposta sem fazer a substituição simples, né? Você poderia só pensar, se fosse só cosseno de x, seria seno de x. Mas como é cosseno de 2x, então teria que ter alguma constante multiplicando, de tal forma que quando eu derivasse o seno, ia cancelar o 2 que ia sair, né? Então você poderia imaginar que ia aparecer um meio aqui intuitivamente, mesmo sem fazer a substituição simples. Tudo bem? Beleza? Então, assim, basicamente essa é a técnica, né? Ou seja, você escolhe alguma coisa para chamar de u, acha a derivada de x com relação a esse u, substitui o u na função, dentro da integral, e depois substitui a derivada. Depois integra, né? Ah, professor, como é que eu vou saber qual é? Né? É intuitivo mesmo, certo? Geralmente, é alguma função que está dentro de outra. Essa é a dica que eu dou. Essa é a dica que eu uso para mim, por exemplo. Geralmente, quando tem uma função dentro da outra, eu sempre chuto ali sendo u. E às vezes não dá certo, não, certo? Às vezes você chega no integral que você não consegue resolver. Aí às vezes você tem que tentar outra coisa, né? É tentativa e erro mesmo, certo? Vamos resolver aqui um exemplo do livro, né? Deixa eu pegar aqui. Só pega aqui um exemplo do livro para a gente resolver. Pegar aqui. Tentando achar um mais difícil aqui. O pior que todos não são muito difíceis, não, certo? Vamos lá. Vou pensar num aqui que é um pouquinho mais difícil, certo? Um pouquinho mais difícil que esse aí.
eu fizesse assim, ó, x, certo? Que multiplica a raiz de 2x ao quadrado menos 1 dx. Exatamente. Pronto, ó. Vamos resolver essa integral. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, certo? Um pouquinho mais complicado esse que a gente fez. Tudo bem? Então, assim, observe que a gente não consegue aplicar nenhuma das integrais, né? Nenhuma das formulazinhas de integrais que a gente viu, né? Tipo assim, ó, aqui não é x elevado a alguma coisa, né? Ele tem, né? Só que aqui tá, tem vários outros termos aqui atrapalhando. Tudo bem? E então, assim, então aqui a gente vai ter que fazer usando a substituição simples, certo? E aí, como eu falei, né? Você vai escolher alguma coisa para chamar de u, para facilitar a sua vida, certo? Alguma coisa para chamar de u. Né? E qual é a dica que eu sempre dou? Sempre olha alguma função que está dentro da função, né? Então, o que eu observo? Ó? Observe que eu tenho essa função aqui, né? Que está dentro da raiz. Então, já me dá uma dica de que provavelmente vai dar certo se eu disser que u é 2x ao quadrado menos 1. Certo? Realmente vai dar certo? Não sei. Eu realmente não sei, porque eu criei agora a questão, pode ser até que não dê, certo? Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, beleza? Então, primeiro eu acho o u, certo? Meu próximo passo é fazer o quê? Achar a derivada de x com relação ao u. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Aí aqui, eu posso fazer o seguinte. Posso fazer o seguinte. Achar a derivada do x com relação ao aqui vai ser um pouquinho mais complicado, porque se eu for tentar isolar o x aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que eu vou ter que isolando meu x aqui, estou fazendo aqui já de cabeça, certo? Ó, vai ficar exatamente x vai ser igual a raiz de u mais 1 dividido por 2, certo? Isolando x aqui. Só que nesse caso, pessoal, você pode até fazer. Você acha a derivada aqui e você pode substituir aqui. Pode ser que exista uma forma mais fácil de fazer. Não sei se vocês chegaram a ver no cálculo 1. No cálculo 1 tem um negócio que a gente chama de derivação de uma função implícita, né? Ou seja, eu posso pensar como se essa minha equação fosse o x ele está implicitamente como função de u. Então, eu posso derivar com relação a u da seguinte forma. Eu derivo termo a termo em relação a u. Então, u derivado em relação a u é 1. Né? Isso aqui derivado em relação a u vai ficar 4 vezes x. Aí temos o dx du. Certo? E o menos 1 derivado com relação a u vai ser 0. Certo? Ou seja, em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, que o meu dx du é simplesmente 1 sobre 4x. 1 sobre 4x. Certo? Tá aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá, vamos com calma aqui, certo? Observe que eu estou dando uma alternativa de como você fazer, porque eu vi que esse jeito aqui ia ser mais fácil, certo? Ao invés de eu isolar o x, como eu fiz aqui, o que foi que eu fiz? Eu derivei implicitamente em relação ao u, cada termo aqui, tudo bem? Aí você pode falar assim, professor, está muito complicado, eu não posso fazer como você fez aqui anterior, não derivar isso aqui com relação ao u? Pode também, você pode fazer também, certo? Só que vai ficar um pouquinho mais complicado, mas eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem qual é a melhor forma, certo? Então, vamos supor que eu peguei o x em função de u é isso aqui. Eu quero calcular quanto é o dx du, certo? Então, eu vou derivar isso aqui, tudo bem? A derivada disso aqui, não sei se vocês estão lembrados, mas o que é?
é como se fosse tudo isso elevado a um meio, né? Então, tudo isso elevado a um meio, desce um meio, e vai ficar tudo isso elevado a um meio menos um. Um meio menos um. Vezes a derivada de dentro. A derivada de dentro é o quê? É exatamente um meio, né? Que é, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Que a derivada de dentro é isso aqui, ó. É u sobre 2 mais um meio, né? Esse dividido aqui eu posso botar para cada um individualmente. E a derivada disso aqui é um meio, a derivada disso aqui é zero. Então fica assim um meio, certo? E aí eu vou obter exatamente o que eu obtive aqui, ó. Só que de um jeito um pouco mais difícil, né? Posso apagar aqui, né? Só que de um jeito um pouquinho mais difícil. Vamos lá, ó. Meu dx du vai ser igual. Esse 1 meio com esse 1 meio dá 1 quarto, certo? Vezes, vai ficar isso aqui, ó. U mais 1 dividido por 2 elevado a 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Certo? Isso aqui, por incrível que pareça, é exatamente igual a isso aqui, né? Por incrível que pareça, isso é igual a isso aqui. Certo? Por quê? Porque o que acontece? O x é exatamente a raiz de tudo isso, né? Então, quando eu elevo a menos 1 meio, certo? Ele está lá embaixo, né? Só para eu mostrar para vocês, ficaria o seguinte. Aqui eu posso escrever como sendo assim, ó. Aqui menos 1 meio eu posso escrever como sendo menos 1 vezes isso aqui, ó. 1 mais 1 sobre 2 elevado a 1 meio, né? Foi o que eu fiz, ó. Eu fiz potência de potência, né? Repete a base e multiplica os expoentes. É que eu fiz o contrário, né? Ou seja, em vez de deixar aqui, em vez de eu multiplicar para dar isso aqui, eu separei isso aqui em 2. Só para mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado. O que é isso aqui? Isso aqui elevado a 1 meio é exatamente a raiz, né? A raiz disso. Só que quem é a raiz disso? É o próprio x. Certo? O x é igual a raiz de 1 mais 1 sobre 2. Então, isso aqui é x elevado a 1 meio. Aliás, elevado a menos 1, né? Tudo isso vira x. Certo? Só que x elevado a menos 1, né? Vou botar mais para o lado aqui, ó. É a mesma coisa que Q. Uma coisa elevada a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre essa coisa, certo? E aqui vai dar 1 sobre 4x. O que eu tinha achado aqui. Tudo bem? Só quero mostrar para vocês que você pode chegar nesse resultado de duas formas, né? Aquela história que eu falei, se você souber fazer a derivada implicitamente definida, né, de uma função implícita, que a gente chama, né, derivada de uma função implícita, você consegue chegar nesse resultado bem mais rápido. Mas quando você não lembre disso, então você consegue fazer como a gente fez anteriormente. Você isola o x, deriva ele com relação a u, e você vai acabar achando o mesmo resultado. Vai ser 4 sobre x. Certo? Deu para entender isso aí? E aí, ó, agora a gente volta para a integral, né? Agora a gente volta para a integral. Então, vou botar aqui, ó. Então, a integral. Então, a técnica é sempre essa, certo? Chama alguma coisa de u, acha a derivada, substitui na integral, né? Então, aqui vai ficar x que multiplica a raiz de u, certo? Vezes, aí lembra, agora vem a derivada, né? Ó, o dx du, certo? Mas quem é a derivada dx du? A gente viu que essa derivada aqui, ó, dx du, né? Era igual ao quê? A 1 quarto. 1 quarto de x, aliás, né? 1 quarto de x. Aí, esse x eu posso cortar com esse x, certo? Então, o que a gente vai obter? Que essa minha integral eu posso resolver como sendo esse 1 quarto posso botar para fora da integral, vai ficar a integral de raiz de u du. Aí essa integral a gente já consegue fazer, né? Então, observe que a gente saiu de uma integral que a gente não sabia fazer para uma integral que a gente sabe fazer, usando substituição. Né? É isso para a gente sabe essa técnica. Certo? Então, agora vai ficar, lembrando, né? Raiz de u é o quê? Mesma coisa que u elevado a 1 meio. Tudo bem? Raiz de u.
Então, 1/4 eu repito. Aqui vai ficar u elevado a 1/2 mais 1, né? Dividido por 1/2 mais 1, mais k. Certo? Então, vai ficar 1/4 que multiplica o u. Agora eu vou voltar para x, certo? Então, voltando para x, o u é o quê? 2x ao quadrado menos 1. Vai dar 2x ao quadrado menos 1. Elevado a 1/2 mais 1, que dá 3/2, dividido por 3/2, né? Mais k. Pronto, isso aqui seria a resposta, certo? Só para a gente simplificar aqui, né, eu posso fazer esse 4 vezes esses 3/2, certo? Vai dar exatamente, como eu estou sem espaço, eu vou só corrigir aqui, ó. 4 vezes 3/2 é exatamente 6, certo? E aqui seria a resposta da minha questão. Tudo bem? Aqui, pessoal, essa questão pode até ter assustado um pouco vocês, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, basicamente, eu apliquei tudo que a gente vinha vindo até agora, certo? Só complicou um pouco nessa hora aqui de derivar, né? Certo? Só complicou um pouco nessa hora de derivar. De vez em quando pode acontecer isso, certo? Mas é só assim, é só você vendo passo a passo, né? Você vai ver, entendendo passo a passo, que e aplicando casos cada vez mais complexos que vai dando certo. Tudo bem? Vamos resolver mais um caso aqui. Né? Posso apagar aqui? Posso, né? Vou pegar aqui mais um exemplo. Vamos pegar aqui a integral de e elevado a 3x menos 4 dx. Certo? Vamos lá. Então, aqui é a mesma coisa, né? Se fosse só elevado a x, eu saberia integrar. Mas como é elevado a um monte de coisa, eu não sei. Então, é a mesma raciocínio. Se tem alguma função dentro de outra função, certo? Eu uso a substituição simples. E aqui tem uma função dentro de outra função, né? Ou seja, esse meu polinômiozinho aqui, ó, ele está dentro do exponencial, né? Então, já é uma dica para eu fazer o seguinte, dizer que u, certo, é 3x menos 4, certo? U é 3x menos 4, né? E aí a gente pode achar o du. Nesse caso vai ser um pouco mais fácil, certo? Aqui, se eu isolar o x, passo o 4 multiplicando, depois passo o 3 dividindo, então vai ficar u mais 4 dividido por 3. E aí, nesse caso, dx du vai ser exatamente 1/3, certo? E aí, essa minha integral, eu vou poder dizer o seguinte, que essa minha integral aqui vai ser a exponencial de u, certo? Vezes o dx, só que o dx eu converto para du como, né? Dizendo que aqui vai ser dx du vezes du. Dx du, né? A derivada é 1/3. Eu substituo aqui, ó. 1/3. Certo? E aí, 1/3 sai da integral, né? Vai ficar a integral de exponencial de u du. Aí essa aqui foi a primeira formulazinha que a gente viu hoje, que é ela mesma, né? Exponencial de u mais 1k, certo? Ou seja, minha resposta aqui vai ser 1/3 da exponencial de u, só que u é o quê? 3x menos 4 mais k, certo? Essa aqui seria a resposta, tudo bem? Esse aqui foi um pouquinho mais fácil, né? Sempre quando a função aqui de dentro for só um polinômio, um polinômio primeiro grau, né? Uma função afim, na verdade você pode até pensar um jeito fácil de fazer isso, mas sempre quando a função aqui de dentro for só um polinômio primeiro grau, né? Foi esse mesmo caso aqui, o primeiro caso que eu resolvi também era, é mais fácil de você ver que é simplesmente você pegar esse número que multiplica o x e coloca ele dividindo, certo? É sempre vai ser assim, né? Tipo assim, vou criar um exemplo aqui.
Pode ser o que for, certo? Vou pegar aqui, ó. Integral de cosseno de 5x dx. Você pode fazer todo aquele procedimento que eu fiz aqui. Chamar isso aqui de u e tal, acha a derivada, não sei o quê. Mas no final vai dar exatamente 1/5 do seno de 5x mais k. Certo? Sempre quando aqui dentro for só um número vezes o x, mais ou menos uma constante, é simplesmente pegar esse número que está multiplicando x e coloca dividindo. Certo? Tem até alguns livros que botam até isso como se fosse uma fórmulazinha, né? Tipo assim, se tivesse um ax dx, isso aqui vai ser 1 sobre a seno de ax, onde há esse número qualquer. Certo? Mas eu não coloco como se fosse uma fórmula, porque é importante a gente saber de onde é que vem isso aqui, né? Isso aqui vem dessa substituição simples, certo? E lógico, nesses casos mais facinhos, é que é só um número multiplicando x, aí você pode usar isso aqui logo direto, né? Não precisa fazer essa substituição toda aqui, certo? Mas vai que você esquece, né? Então, por isso que é interessante que você entenda a técnica completa, o processo completo, né? Você chama alguma coisa de u, acha o dx du, depois substitui na integral, certo? Então, esse é o processo completo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? E assim, essas são as principais formas as formas básicas de integração, certo? Além disso, vem as técnicas mais avançadas, né? Que aí vem a integral por partes, integral de potência trigonométrica, que é praticamente a cadeira toda a gente vai ver só essas técnicas de integração, certo? Mas com isso aqui que eu dei para vocês, por exemplo, você já consegue resolver todo o capítulo. Deixa eu ver que capítulo é esse. Eu consegue resolver todo o capítulo 10 do Guidoriz, né? Então, assim, então eu recomendo que vocês, caso vocês queiram exercitar e resolvendo as questões, né? Eu vou até postar para vocês, eu vou selecionar umas questões do Guidoriz e vou postar para vocês resolvendo, né? Sem valer nota, mas só para, se vocês quiserem exercitar, tudo bem? E aí, quando a gente vê a parte de integral de rima, aí é quando eu vou passar a primeira atividade, certo? Então, vamos fazer o seguinte, a aula de cálculo, vamos ficar por aqui, certo? Hoje, né? Queria só ver essa técnica de integração aqui. E aí a gente começa, não por Ronaldo, né? Mas para a Gisele, daqui a pouco a gente começa a aula de Física 1, né? Vamos combinar umas 4h20, pode ser, Gisele? Pronto, então 4h20 a gente começa a aula de Física 1, certo? Então, uma boa tarde, Ronaldo e Gisele. Até daqui a pouco, né?